Bem, no vídeo anterior nós falamos da legitimidade ativa, né, na ação civil pública. Verificamos quem a lei aponta como legitimados à propositura das ações civis públicas destinadas à proteção judicial de direitos difusos, coletivos e ainda individuais homogêneos lesados. Bem, mas qual a natureza dessa legitimidade? Existem três correntes doutrinárias que buscam identificar a natureza da legitimação ativa nas ações civis públicas. A primeira corrente, cujo principal expoente é o Kazuo Watanabe, processualista top, extremamente conhecido e reconhecido, também participou da comissão que concebeu, né, aquilo que veio a se tornar a Lei 7347 de 85. O Kazuo Watanabe defende que a legitimação da ação civil pública seria de natureza ordinária, né? Então seriam entidades civis na defesa de direitos transindividuais ligados aos seus fins associativos. Ou seja, cada legitimado agiria em defesa dos seus objetivos institucionais, como titulares do próprio direito alegado na petição inicial. Essa corrente não é muito bem aceita modernamente, porque a sua adoção acabaria resultando em na necessidade de sempre se perquirir, sempre se investigar sobre as finalidades estatutárias, os objetivos institucionais da própria instituição responsável pelo manejo, pelo ajuizamento da ação civil pública. Então, assim, eu teria que, em todo caso, em toda ação civil pública proposta, para averiguar se a entidade autora possuiria ou não legitimidade para o ajuizamento, vasculhar os seus estatutos, no caso de uma associação, ou analisar os próprios objetivos institucionais da instituição, no caso do Ministério Público, da Defensoria, para saber se a defesa daquele determinado interesse é pertinente com as finalidades do autor. Além disso, a adoção dessa teoria do Kazuo Watanabe, a meu ver, implica o reconhecimento de uma ficção jurídica, né? Porque vejam, instituições, sejam elas quais forem, não são titulares de direitos que são de interesse de um grupo indeterminado de pessoas. Você dizer que ordinariamente uma instituição é legitimada para agir é reconhecer que o interesse que ela busca proteger através do ajuizamento da ação pertence exclusivamente a ela. E isso é uma ficção. Por mais que a instituição tenha como objetivo estatutário, legal, atuar na defesa de um determinado interesse. O fato de ter legitimidade, ter como função atuar na defesa de um determinado interesse, não
se confunde com a titularidade do interesse. Enfim, essa primeira teoria foi modernamente expressamente rejeitada pela doutrina majoritária e pela jurisprudência de modo geral. Uma segunda corrente é defendida pelo Arruda Alvim, Barbosa Moreira, o Didier, propõe que se trata de uma legitimidade extraordinária, né? Uma vez que o legitimado, Ministério Público, Defensoria, todos os demais aí do artigo 5º da Lei 7347 de 85, vai a juízo visando defender em nome próprio direito de outrem, direito de natureza transindividual, que é titularizado pela coletividade. Então, o Ministério Público, a Defensoria, a União, municípios, estados, autarquias, estariam atuando como verdadeiros substitutos processuais, né? Aquele fenômeno conhecido já por vocês do processo civil tradicional, quando a lei autoriza expressamente que alguém vá a juízo defender em nome próprio o direito que não lhe pertence, mas que pertence a outrem. Essa corrente, que é bastante simples de ser entendida, tem muitos adeptos, né? Até em virtude da facilidade com a qual ela é exposta, né? Até porque ela refletir no processo coletivo uma regra que já é aplicada no processo civil tradicional. Por fim, existe uma terceira corrente, essa bastante aceita, né? E hoje posso dizer majoritária, que diz que a legitimação nas ações civis públicas é uma legitimação autônoma para a condução do processo. Como é que isso se colocaria na prática? Na prática, reconhece-se que o fenômeno da legitimação nas ações civis públicas não pode ser comparado à simples substituição processual que é prevista pelo CPC, né, que admite que alguém vá a juízo postular em nome próprio direito alheio quando a lei expressamente permitir. E qual seria a diferença, né? Por que não se falar em substituição processual tal como nós a conhecemos? Porque a legitimação extraordinária, a substituição processual, permite que alguém vá a juízo postular direito em nome próprio, direito alheio, quando a lei expressamente o autorizar, sem excluir a possibilidade do substituído também acionar o Poder Judiciário. Vejam, o substituído, aquele que tem o seu direito defendido em juízo por uma outra pessoa, com autorização legal para tanto, não fica impedida de ela própria participar do processo. Seja como assistente litisconsorcial, seja através do ajuizamento de uma ação
autônoma. Então, o substituído pode ir a juízo. Ele não vai por uma opção. Vamos voltar para aquele exemplo inicial que eu dei dos condôminos coproprietários de uma casa, 2 irmãos coproprietários de uma casa, cada um titular de fração ideal sobre o todo. O 1314 do Código Civil assegura a qualquer um deles a legitimidade ativa para a propositura de uma ação de reintegração de posse contra o invasor. Ao propor sozinho uma ação de reintegração de posse contra o invasor, o titular de apenas metade ideal do bem age em nome próprio, visando proteger não apenas direito próprio à sua metade ideal, como direito alheio à metade ideal do outro condômino. A lei autoriza o ajuizamento solitário, no artigo 1314, e permite que esse cidadão vá a juízo e postule, além do seu próprio interesse, a defesa de interesse alheio. Mas veja, não impede que o outro irmão, o outro condômino, o titular da outra metade ideal, substituído, venha a juízo e componha o polo passivo como um assistente litisconsorcial. Não impede que o substituído opte por ajuizar a ação em conjunto com outro condômino. Qual é a diferença no caso da ação coletiva, da ação civil pública? O substituído não tem opção de demandar em juízo. O legitimado do artigo 5º recebe do legislador a capacidade de promover a ação em nome próprio, visando proteger interesses transindividuais, porque os diversos titulares desse interesse a ser tutelado não podem se valer diretamente da via judicial para fazer valer os seus direitos subjetivos. Tampouco intervir no processo. Vejam que curioso. O Ministério Público, quando vai ajuizar uma ação civil pública de natureza ambiental, visando o ressarcimento de algum dano ambiental, ele não age em substituição àquelas pessoas da coletividade que foram vítimas do dano ao meio ambiente. Ele não é substituto porque essas pessoas, individualmente, não têm legitimidade para ajuizar a ação civil pública visando o ressarcimento do dano de natureza difusa. Nenhum membro da coletividade tem legitimidade para intervir no processo como assistente do Ministério Público. A lei não lhes garante essa possibilidade. Então, não há que se falar em substituição processual. Substituição existe quando, muito embora a lei permita que alguém vá em nome próprio defender direito que não lhe pertence, garante ao substituído a possibilidade de ir ao juízo, de intervir no processo, de participar da formação do convencimento do juiz.
E no caso dos titulares dos direitos transindividuais, de natureza difusa, coletiva, não lhes é possível, a lei não lhes permite intervir no processo. Então, esses entes citados pelo artigo 5º recebem uma legitimidade autônoma para conduzir aquele determinado processo em que se vai buscar a tutela de um interesse transindividual, porque os verdadeiros titulares não recebem da lei autorização para sozinhos postular a proteção daquele interesse difuso em juízo. Espero que tenham percebido a sutil distinção entre essas duas últimas correntes. Hoje, a que vem prevalecendo é essa da legitimação autônoma para a condução do processo.